Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Bom gente. dia, Sejam todos pessoal. bem-vindas, todos bem-vindos ao nosso encontro de domingo de manhã, que começou desde o início da quarentena e continuará no pós-pandemia. Afinal de contas, há de ter um pós com a graça de Deus, né? Deus no comando, Jesus, nosso mentor espiritual, aqui junto conosco. E aí a gente vai falar um pouco hoje sobre a comunicação espírita nesse momento. Estamos aqui com três pessoas muito queridas. E antes da gente começar a live, queria agradecer às nossas parceiras que estão retransmitindo a live. Hoje em dia, cada vez mais a gente percebe a dimensão que tem tomado o movimento espírita nas redes sociais, na internet, nas web rádios, nas web TVs. Então, é para nós um motivo de muita gratidão. Temos essas parcerias com as pessoas que estão nos acompanhando agora, com todos vocês que estão nos vendo ao vivo. Já estou acompanhando aqui o chat na TV7, fora que tudo está acontecendo, a gente tem aí na TV7, tanto no YouTube, no Face, no Instagram, está transmitindo ao vivo, que é a Federação Espírita Paraibana também, a Web Rádio Amigo Espiritual de São Borja, no Rio Grande do Sul, temos a Web Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, Espiritismo.net e a nossa Casa Mater virtual também, que é a FEB TV, a nossa Casa Mater no real, lá em Brasília, e também no virtual, a nossa Casa Mater. Estamos aqui nessa manhã, para falar um pouco sobre isso. Tem três convidados, né? Duas convidadas e um convidado. Temos aqui, pela ordem que está na nossa telinha, a Cristiane Drux, que é da CR, que do Rio de Janeiro. A gente está se conhecendo agora pessoalmente virtualmente, né, Cristiane? Tem minha madrinha, chamo de madrinha, que é a Ivana Reis, que está aqui conosco. Temos o meu amigo querido, que faz um trabalho fantástico e que tem uma capacidade de conhecimento assim invejável, que é o André Siqueira. Não, Ivana, isso é uma biblioteca, né? É Esse homem é verdade. Você vai assim, fica... né? É Mas é uma verdade. alegria Olha, receber vocês aqui. quem toma a biblioteca não sou eu, não, viu, Rosson? Né? É quem, Oscar? Olha atrás de Ah, rotando, minha tá. gente. Mas a minha tá aqui, a tua tá aí. Eu acho que a tua é mais eficiente. Aqui eu tenho que consultar o tempo inteiro. Tu só faz plup, plup. Mas é uma alegria, gente, estar aqui com vocês hoje de manhã, nesse bate-papo tranquilo, sereno. A gente aqui tá para conversar, indagar, propor. É uma doutrina que se permite o diálogo, que se permite a conversa franca, que se permite perceber tudo que a gente pode aprimorar. Como disse Kardec, ele deu o pontapé inicial de um processo que nós temos que dar nossa contribuição. Cada geração espírita, como numa corrida de bastões, recebe o seu bastão, caminha e entrega. E eu digo isso sempre porque quando a gente vem e diz assim, a gente poderia aprimorar isso, não quer dizer que quem fez antes fez mal feito, não. Fez coisas num momento muito mais difícil de ser espírita, num momento que exigia muito mais força, vigor, resistência e persistência. Então, a todos os movimentos espíritas, todas as pessoas, desde o centro espírita do seu fulano, a todas as pessoas, nós temos aí sempre gratidão por um grande processo, do qual nós fazemos também honradamente parte. Em nenhum momento aqui, eu sempre digo, a gente está querendo dizer ou apontar defeitos, nem culpados, porque o que a gente quer é entregar para o mundo aquilo que mudou a nossa vida, que é essa doutrina consoladora. Então, se é uma coisa que nos transformou tão profundamente, que representa um divisor de águas na nossa existência, um verdadeiro ponto de inflexão no nosso processo evolutivo de compreensão do mundo, nada mais justo que nós possamos levar, sem tom proselitista, mas com todo o vigor que merece, essa doutrina consoladora, nada mais justo que a gente possa gritar aos quatro cantos do mundo, sem nenhuma vontade de torcer ou distorcer a forma como as pessoas veem, mas oferecer essa consolação, né? Essa doutrina que ela tem uma capacidade profunda de, em qualquer circunstância, inclusive uma circunstância como essa, falar de forma serena, tranquilizar nossos corações, ao tempo em que chama atenção para a gravidade do momento. Sem dourar a pílula, mas nos chamamos para a responsabilidade de trabalhadores da última hora, que sabiam que coisas desse tipo aconteceriam nos capítulos da regeneração. A gente talvez não sabia os detalhes, porque eu lembro que eu estava conversando com algumas comunicações espirituais até mais ou menos janeiro, e eles deixaram bem claro que algo assim ia acontecer. Uma foi muito clara: se prepare, vem um momento de dor coletiva muito proximamente, e eu assim, do lado, fazia assim, sabe, Ivana? Pensando comigo, não pode dar o detalhe, não pode dizer quando... E claro, com toda a delicadeza deles, jamais eles, né, iriam precipitar as informações para que nós possamos extrair delas um profundo processo de aprendizagem, porque a dor é vista não como uma punição de Deus, mas como um gesto de amor de um pai que jamais desiste, que usa todos os recursos da didática do universo para acordar nossas consciências. E nesse sentido,
comunicar essa doutrina de novas formas, nos novos formatos, levando em consideração as profundas transformações que já vinham se processando na história humana e que agora ganham uma profunda velocidade, porque toda grande crise histórica ela é uma aceleradora de processos que já vinham sendo gestados. Então, obviamente, nós temos que todos nós meio que fomos pegados no contrapé, desde as empresas, aos governos, às instituições religiosas, às escolas. Então, todo mundo teve que aprender durante o próprio processo e reinventar durante o próprio processo. Inclusive, essa conversa aqui é justamente uma tentativa de entendermos como está se dando e como nós estamos respondendo a isso, como nós podemos aprimorar, como coisas que vão ficar quando nós voltarmos às reuniões públicas, às atividades normais, mas muita coisa vai ficar, muito aprendizado, como nós deixarmos esse modo híbrido de comunicação mais intenso, como nós darmos mais importância às redes sociais, que no início eram vistas como coisas para adolescentes, mas que agora são vistas realmente como uma forma séria de levar conteúdo. É por aí que a gente vai conversar hoje, de forma muito amorosa com essas pessoas tão queridas, e eu vou deixar para que cada um deles se apresentem e digam o que fazem no campo da comunicação espírita, começando aí pela ordem com a Cristiane, que está aí em cima do meu lado aqui, ó. Cris. Eu tô ombro a ombro contigo, Rossandro. Ó, já estou chamando de Cris. Estamos juntos. Lógico. Se apresenta. Ombro a ombro contigo, meu amigo. Bom, eu sou a Cristiane. Aqui. Deixa eu levantar o certo. Pronto. Bom, eu sou Cristiane Drux, né? Atualmente trabalho na coordenação, sou diretora de comunicação aqui do CERJ, que é a Federativa do Rio de Janeiro, né? A gente tem também o privilégio de conseguir trabalhar com o André, com Ivana, no cenário nacional também, compondo uma das equipes regionais da coordenação nacional. E, assim, uma maravilha poder estar entre amigos, né, tão queridos, conversando sobre esse tema tão caro que é a comunicação social espírita, né? Motivação para todos nós. E muito obrigada, Rossandro, pelo convite, pela oportunidade de estar nesse diálogo aqui com vocês. Obrigada mesmo. Seja bem-vinda. Fala, madrinha. Então, eu sou Ivana Reis, que sou trabalhadora do Movimento Espírita em Goiás já há muito tempo. Fui presidente da Federação Espírita de Goiás, estive com o André na coordenação nacional da área da comunicação social espírita. Hoje eu sou palpiteira da área, obsessora do André, da Cris, e estamos também fazendo hoje um trabalho com o IGESE, que é o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, onde nós também temos mantido uma programação de lives, aproveitando aí esse período da pandemia para levar a boa mensagem que o Espiritismo nos dá. E é uma alegria estar aqui com vocês. Olha, eu quero começar dizendo assim, eu sou amigo de Rossandro, amigo de Ivana e amigo de Cristiano. E isso já é condição suficiente de bom atestado de conduta. Também trabalho na Federação Espírita Brasileira. Nós estamos hoje na coordenação nacional da área de comunicação do Conselho Federativo Nacional, que é uma área que tem por objetivo dinamizar as ações relacionadas à comunicação social no âmbito do movimento espírita. Então, temos a grata satisfação de compor essa equipe de trabalho, que tem sido uma alegria e um aprendizado muito grande. Coisa boa. Apresentados os nossos convidados de hoje, para vocês verem que é um motivo de muita alegria, e como a Ivana disse que está obsediando o André e a Cristiane, vocês estão muito bem de obsessor, viu? Que nível. É merecimento isso, tá? Então, estamos aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Nesse momento que a gente está passando, a gente, obviamente, se você vem acompanhando, por exemplo, a literatura, não só espírita, mas a literatura global, sobre as profundas transformações pelas quais nós estamos passando, e como eu disse, para nós espíritas, sem nenhuma surpresa para quem está estudando, porque, obviamente, desde a codificação até as obras que vêm na sequência, deixa muito claro que estávamos num processo de gestação de um novo tempo que ainda está acontecendo. Também estava se deixando bem claro que nada disso iria ocorrer de forma mágica e fantasiosa, mas processual. Mas também se deixava claro que em algum momento, inclusive ali quando a gente percebe quando Kardec fala sobre progresso,
e Kardec pergunta sobre a ideia de se alguém poderia atravancar o processo, e aí eles dizem que não, e mesmo que a pessoa tivesse a boa intenção, ainda assim muito menos, porque seriam pessoas que seriam, digamos, trituradas pelas engrenagens de uma força que tentam fazer parar. Então, a lei do progresso, ela opera com ou sem a nossa vontade, com ou sem a nossa participação. Mas a teoria do aceleramento histórico, ela dá conta de que a história da humanidade, ela é a soma de tudo que aconteceu até hoje, mais o dia de hoje. De modo que a gente vai numa progressão geométrica do processo de histórico desenvolvimento, tanto no campo das tecnologias, que para nós é muito mais perceptível perceber, por exemplo, aquele Nokia gigantesco que a gente colocava aqui na cintura para os telefones, que são quase um supercomputador de mão que a gente tem hoje, a gente consegue visualizar, do ponto de vista material, esses avanços com mais nitidez. Mas também do ponto de vista dos costumes, das formas, das comunicações, das tecnologias, das rupturas, dos big data, da machine learning, tudo que já estava acontecendo e que estava sendo analisado, por exemplo, por um grande pensador do momento, Yuval Noah Harari, professor de História da Universidade de Israel, que lançou 3 livros, Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI, em que ele faz um apanhado de fôlego intelectual impressionante, né, e que é referência mundial. Eu assisto as entrevistas que ele dá no mundo inteiro. Hoje ele qualquer TV do mundo chama ele já chamava para pensar o mundo e chama para pensar o mundo pós-pandemia, mas não somente ele, muitos outros pesquisadores, dando conta das muitas transformações pelas quais nós passaremos e que iria se acelerar profundamente nessa década. Alguns historiadores, pesquisadores que mostram claramente que um novo século não começa exatamente quando o calendário gira, tipo 1889, 1900. Não, o século começa quando um evento significativo, ele simplesmente acelera processos que já vinham sendo gestados, destrói modelos que já estavam entrando em esgotamento do século passado e finalmente começa um novo século. Para a maioria dos pensadores de hoje, o século XXI começou não no ano 2000, mas com essa pandemia. Alguns achavam que tinha sido ali no 11 de setembro, mas ainda não foi o grande choque que fez uma profunda transformação, até porque atingiu uma nação especificamente. Nós assistimos os atentados ao vivo na TV, mas estava acontecendo com um país e não com o nosso. Agora, o que está acontecendo atinge em escala global todo o planeta, atinge as interioridades e as características muito claras desse processo pandêmico de isolamento social, que muito vai ao encontro do que a doutrina espírita nos alertava, que a espiritualidade nos alertava, de que não seriam as entranhas da Terra, não seriam as placas tectônicas que entrariam em choque, porque sempre entraram, mas a interioridade dos indivíduos. Nós estamos percebendo, observando, vendo e sentindo em nós mesmos e na nossa casa o quanto esse momento move a cada um de nós num processo de se encontrar conosco mesmo, para uns que já vinham fazendo esse trabalho de uma forma mais suave, para outros que nunca haviam feito nada parecido, porque viviam no que Joana vai chamar de consciência de sono, algo muito perturbador, porque as pessoas nunca tinham parado para pensar sobre si mesmas, e esse processo de isolamento gerou um processo emocional de cansei de culpar, porque quem está em casa não aguenta mais que eu culpe, cansei de ser culpado, porque eu também não vou ficar sendo responsável por tudo, cansei de Netflix, cansei de internet, cansei de live. E esse cansaço é muito importante, porque ele nos obriga a um mergulho interior muito importante, significativo para esse momento. Essa angústia desse mergulho gera uma necessidade, como nunca, da busca de Deus e da espiritualidade, da religião de um modo geral. No momento em que as portas dos templos do mundo inteiro estão fechadas por uma questão epidemiológica. Pela primeira vez na história da humanidade, no que pese o embate entre ciência e razão hoje em dia e a negação da ciência, a ciência nunca esteve tão à frente dos movimentos sociais, tanto é que pela primeira vez na história da humanidade o Papa atravessou a Praça São Pedro sozinho e pela primeira vez em mais de 1.400 anos do islamismo, Meca e Medina estão vazias porque a ciência diz para que as pessoas não se aglomerem, as pessoas estão tendo, a maior parte delas, alguns não, a prudência, o bom senso de perceber que isso não é uma imposição, mas uma solicitação em prol da vida. O que isso quer dizer? Que nesse momento em que as pessoas estão vendo tudo isso, angustiadas ao perceber esses cenários, ao mesmo tempo a perceber o caminhar vazio dentro de si, tanto quanto o Papa andando na Praça São Pedro, tanto quanto o caminhar dentro do próprio coração, nesse deserto pessoal de cada um de nós, gerando uma busca, uma necessidade de coletividade, de senso de grupo, de estarmos juntos. Como a maior parte de nós foi pego no contrapé, professores estão tentando aprender a dar aula em casa, o próprio EAD, para
para que já existia, a gente sabe disso, ainda não tinha mostrado para que veio, não tinha mostrado o potencial que tinha e como isso podia ser mais efetivo, porque certamente não é uma mera substituição da vida presencial, mas um híbrido que a gente está percebendo que é necessário acontecer. É nesse meio, nesse cenário em que as angústias internas, a angústia social, a busca por Deus, por espiritualidade, pessoas que têm mediunidade, sabe? Então, tudo isso acontecendo nos lares, tudo isso ao mesmo tempo dizendo, por favor, nos ajudem. Por favor, chegue até nós. A gente percebeu, por exemplo, ao fazer estudos e comparar artigos científicos sobre o tema da religião, que quem primeiro percebeu essa necessidade já imediatamente se lançou às redes sociais com a busca de manter contato, ajuda, conseguiu manter as pessoas mais sintonizadas. O que não quer dizer tirar de cada um de nós a responsabilidade da busca do próprio equilíbrio, mas entender que algumas pessoas, para não dizer muitas mais frágeis, ainda necessitam desse apoio, desse sentimento de grupo, desse ambiente em que a gente se sente pertencente. E espírita também tem esse sentimento de pertencimento. Tanto que quando a gente termina as reuniões, acho que em todo canto deve ser assim, em Goiânia, em Brasília, em Natal, no Rio, é que a gente termina a reunião no centro espírita e fica conversando lá fora. Hoje diminuiu um pouquinho isso, porque a gente fica com medo de passar uma moto. Passar uma moto, a gente sai correndo, todo mundo é o mau medo. Mas a gente hoje em dia faz isso virtualmente. Então, é esse momento, com todas essas dinâmicas emocionais, que conclama para que a comunicação se torne algo que chegue mais próximo, uma comunicação que não seja apenas uma informação, mas uma forma empática de chegar aos corações através dos instrumentos que nós construímos com a permissão de Deus, como essas tecnologias que está nos permitindo agora, como se fosse uma emissora de TV privada, está transmitindo para várias pessoas que nos acompanham e que vão ver esse vídeo à noite, de madrugada, no momento de angústia, e que vão querer receber essa consolação e que essa consolação seja comunicada de modo adequado, doutrinário, atualizado não em termos de conceito doutrinário, mas na forma de entregar diante das mudanças que nós temos tecnológicas de comunicação. Então eu fiz esse preâmbulo inicial e jogo a bola para as meninas e para o meu amigo, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Ladies primeiro. Ladies first, Cristina e Ivana. Eu vou levantar uma bola aqui para gente. A gente costuma dizer que o vírus, esse nosso vírus agora, atual, ele não é um inimigo, ele é um aliado. Nesse sentido, um pouco do que o Rossandro falou. Ele nos traz um convite para essa renovação, para essa saída do lugar comum, né? Da zona de conforto que estávamos todos acostumados, e assim, guardando o devido respeito a todas as pessoas que estão sofrendo perdas e luto, né, com essa situação, mas olhando sob a ótica e sob o ponto de vista da comunicação social espírita, esse convite, ele veio em boa hora, né? Ele veio em muito boa hora, porque nós precisamos nos reinventar, e a comunicação social espírita, sem sombra de dúvidas, ganhou um protagonismo nesse momento, exatamente para chacoalhar, né, aquilo que nós já entendíamos como tácito, como rotina diária, e nos fez procurar novos caminhos e alcançar novas realidades. Então, esse convite está posto, né, e vai agora exigir de nós um talento para essa ocupação dentro desse universo virtual, e eu aprendi isso com o André também, né, dentro desse continente invisível que se tornou a internet. Então, é um desafio para todos nós. E é interessante nós observarmos que tudo que Deus faz é tão perfeito, que mesmo diante de uma situação de crise, de gravidade, como nós temos visto, com tantas pessoas passando por momentos difíceis, com a desencarnação de entes queridos, com momentos de doença mesmo, muitos se recuperando, mas do caos nós extraímos o positivo, né? Aquilo que é bom. Então, sempre tem um lado bom em tudo. E se nós acreditamos que Deus está no controle, que não cai uma folha sem que Ele permita, então nós entendemos que tudo que está acontecendo é normal, é natural. E quando nós encaramos isso como sendo algo natural, que faz parte do nosso processo evolutivo, fica mais fácil de nós aceitarmos as coisas e tentarmos tirar o melhor proveito dessa situação.
E aí é claro que eu fico pensando o melhor proveito para nós inicialmente, né? Nós como seres espirituais, o que é que nós estamos aprendendo com este momento? O que é que isso vai trazer para nós que vai fazer com que nós estejamos diferentes quando o isolamento acabar, quando nós voltarmos a uma vida, entre aspas, normal, porque a gente não sabe mais o que vai ser normal, não é? O que até então era normal, de repente não vai mais ser normal. Nós vamos mudar muitas coisas, vamos quebrar muitos paradigmas. E eu vejo que é um momento muito rico de aprendizado para todos nós. Eu acho que vale a pena nós refletirmos no longo processo de transformação nossa. Né? Por que eu coloco isso? Em 21 lições para o século XXI, o professor Harari, ele estabeleceu 3 grandes conquistas da humanidade. Ele começa refletindo que, primeiro, o homem superou o problema da fome quando ele fez a chamada Revolução Agrícola, e quando a gente fez a Revolução Industrial, encerramos isso em definitivo. Nós conseguimos superar o problema, vamos dizer assim, da violência no mundo à medida em que o comércio começou a estabelecer relações de interdependência entre as pessoas, e o conceito civilizatório de codependência passou a exigir um pouco de cooperação entre as pessoas. E a terceira lição que ele propôs, e que, no entanto, mostrou-se errada exatamente nesse momento, é que nós havíamos conquistado um domínio de conhecimento de ciência e de arranjo institucional que nós estaríamos superando os problemas de pandemia, exatamente como aconteceu na crise do SARS, do N1H1, que ele toma como referência para isso. Mas o que de fato nós vimos acontecer? É que esse processo, chamado um processo de civilização, de transformar o homem em um ser adaptado à convivência com o outro, ele teve marcos muito importantes. E o marco que nós estamos vivendo hoje é um marco que começa na visão de Francis Bacon com a aplicação da tecnologia. Então, lá no final do século XVII, quando Francis Bacon propõe que a gente use novos instrumentos, isto é, que a gente compreenda as leis da natureza e transforme isso em instrumentos do poder humano para a promoção da felicidade humana, inaugura-se o iluminismo, como nós o entendemos, quer dizer, a tentativa de fazer com que o conhecimento seja libertador para a felicidade humana. E nós chegamos, então, do final do século XVII ao começo do século XXI, numa espécie de culminância tecnológica, onde ficou fácil transformar conhecimento em tecnologia, e essa nossa conversa é uma prova disso. Nós habitamos mundos diferentes. Então, esse processo, ele é um processo longo. E por que ele interessa muito a disciplina da comunicação? O professor Karl Popper, ele tem uma obra fantástica chamada Os Três Cérebros, junto com um neurofisiologista, John Eccles. Eles propõem nesta obra a existência de 3 mundos. O primeiro mundo, ele chama o mundo físico, é o mundo das nossas experiências. O segundo mundo é o mundo das nossas experiências psicológicas. É aquele mundo em que cada um vive individualmente com base nas experiências que tem da realidade. E o que ele chama o mundo 3, que é o mundo das ideias abstratas construídas pelo homem. Um exemplo desse mundo é a internet. A internet é um universo tecnológico construído pelos homens para inserir ali elementos de comunicação, viabilizar a realidade virtual. Então, o que Popper ele está dizendo? Que o homem é o único ser que consegue transitar nesses 3 mundos. Então, coisas que nós aprendemos no mundo 3, que é o mundo dos conceitos, nós aplicamos no mundo 1.
e aplicamos no mundo 2. Pois bem, quando nós fizemos a primeira grande revolução da história da humanidade, que é a Revolução Gregária, nós paramos de ser seres solitários e nos unimos, nós viabilizamos a civilização. Quando nós fizemos a Revolução da Ciência, nós nos habilitamos a navegar neste mundo 3, que é o mundo das abstrações. Mas ficou uma lacuna que deveria ter sido vencida. Quando da Revolução de Jesus, que é uma revolução que nos permitiria entrar no mundo 2, o mundo de nós mesmos. Mas parece que nós pulamos esse capítulo. Então, nós conseguimos conversar do mundo 1, que é o mundo físico, com o mundo 3, que é o mundo das abstrações, mas nós nos tornamos estranhos a nós mesmos. Então, entramos numa idiosincrasia muito grande, porque nós conversamos com o mundo, nós conversamos com a internet, nós conversamos com pessoas em todos os lugares e não estamos habilitados a conversar conosco. Então, olha que coisa interessante. Vivemos dias em que as pessoas fazem de tudo para construir a sua própria felicidade e não conseguem ser felizes com elas. Se você, meu amigo, minha amiga, não é capaz de fechar os seus olhos por 10 minutos e conviver com você sentindo alegria, não tem jeito de você construir felicidade com ninguém, porque você está incomodado com você. Num mundo feliz, você seria o problema. E essa é a grande modificação que nós estamos começando a entrar agora, porque o vírus apenas escancarou a nossa dificuldade de resolver um problema que ficou em aberto. E aí, a comunicação, ela desempenha um papel fundamental. Por quê? Porque ela está fundamentada na busca da verdade, o conhecimento do mundo 1. Ela está fundamentada no amor ao próximo como a nós mesmos, que é a busca dessa relação com o mundo das abstrações e o mundo do outro, mas está faltando o amor a si mesmo. André, quando você fala disso aí, que eu acho muito interessante, esse é um termo que foi criado por um psicólogo que conheceu o budismo, chamado John Wilwood, e ele chama de bypass espiritual. Bypass é quando você cria um gato, sabe? Tipo, você quer... como é que eu faço para... Aí você dá um pulo, né? Esse pulo espiritual, que ele vai chamar de bypass, ele se torna budista e começa a entender, comparar o mundo ocidental com o mundo oriental. Ele começa a perceber qual é a diferença, já que a gente tem essas percepções espirituais, essa compreensão que vai se formando ali. Acho que Bacon é resultado, inclusive, de Gutenberg, ao imprimir a Bíblia em alemão, gerando a necessidade das pessoas lerem, criar as universidades das comunicações. Mas você veja, foram 3 séculos para chegar em Francis Bacon, para depois a coisa ir, a gente hoje em dia ter, numa produção diária de conteúdo da humanidade, precisar mais ou menos de umas 3 ou 4 vidas lendo ininterruptamente, sem ir no banheiro, para poder dar conta do que se produz num único dia de conhecimento humano. Mas aí você falou realmente algo fantástico, André, que todo esse processo fez com que a gente tenha, porque é tão mágico esse terceiro nível que a gente criou de abstração, né? Tão fantástico esse, digamos assim, ganho coletivo da internet, desse mundo fabuloso, que ganha volume, nitidez, e todo dia, que chama tanta atenção, e ao mesmo tempo é tão doloroso esse caminhar por dentro, que é muito comum. E aí quando Freud ele começa a formatar a psicanálise, ele começa a identificar que parte digamos assim, da paralisia emocional das pessoas se dava pelo fato de que grande parte digamos assim, do continente do psiquismo humano era inconsciente, que o grande trabalho era trazer à tona esse inconsciente, e esse inconsciente era doloroso. Ele identificou que nós construímos, para gerar um certo conforto emocional diante das dores do mundo, mecanismos de defesas que tentam impedir que esses conteúdos venham à tona. Esses mecanismos têm graus, desde os mais infantis, dos mais infantis aos mais sofisticados. Os mais infantis seria, por exemplo, a projeção psicológica e o deslocamento, que é quando eu vejo no outro aquilo que é meu.
E aí eu perco a grande lição de encarar, no caso, o, aspas, inimigo, não como alguém que me acusa, mas como alguém que me mostra aquilo que eu não quero enxergar, e que por mais doloroso que seja, é extremamente... Eu sempre digo assim, gente, o obsessor inimigo é um terapeuta gratuito. Se você souber usar bem, você vai pegar aquele conteúdo e dizer, poxa, eu não estava vendo isso, porque se incomodou, né? A gente diz aqui no Nordeste, quem disso usa, disso cuida, né? Se você está nesse processo, então esse ganho de consciência, ele é doloroso. Esse mergulhar em si mesmo inclui trabalhar a culpa, porque o amar a si mesmo com culpa nunca vai acontecer. Só que, ao mesmo tempo, a própria religião, especialmente no mundo cristão, ela trabalhou profundamente em nos culpar. Não Cristo. O que nós fizemos da obra do Cristo. E muitas vezes nós percebemos, em algumas falas, em algumas formas, que o movimento espírita, não a doutrina, meio que copiou esse modelo culposo, né? Você é um espírito inevoluído, é um verme inevoluído, você tem que ir para um umbral, aquela coisa todinha. As pessoas, elas vão num processo de negociação em que muitas, e aí a importância do conhecimento, da comunicação correta, né? Que é essa a grande questão. Elas vão em busca de uma reedição simplificada do que elas tinham no passado. Então, o inferno vira umbral, o Satanás vira obsessor, né? E anjo de guarda, guia espiritual. Então, assim, se eu tropeço em casa não foi porque eu deixei a sandália no caminho, foi o obsessor que está me pegando no pé desde cedo, né? Então, e o meu grande objetivo, então, seria ser uma pessoa boa, fazer muita atividade caritativa, porque aí não é uma atividade de mergulho interior, né? É mais fácil fazer sopão, não que não seja necessário. É mais fácil visitar hospitais, não que não seja necessário, do que me visitar e do que alimentar a minha própria alma numa sopa interna de acolhimento, né? E aí as pessoas imaginam que isso vai dar a elas uma outra, que é como se fosse uma revisitação das indulgências, de forma bem simbólica, o bônus hora, que vai lhe dar uma espécie de lote num alfaville espiritual chamado Nosso Lar, que você vai comprar mais próximo, mais distante da governadoria, conforme suas ações. E isso não existe. Isso é uma pura fantasia da gente para fugir da grande responsabilidade de somente se encontrando. E é por isso que essa característica mais gritante da pandemia é o isolamento. Esse silêncio que tem que acontecer. Eu sei que muita gente vai voltar tão egoísta quanto entrou. Vai perder uma grande lição da vida. Eu até tenho dito, Cristiano, que não chega nem a ser um convite, que convite a gente pode recusar, né? Isso aqui é uma intimação. Eu estou fazendo intimação coletiva a todos vocês. Nesse momento, a gente sabe que a comunicação espírita, a comunicação social espírita tem como objetivo, se utilizando das ferramentas que temos hoje, atendendo às linguagens de percepção que as pessoas das gerações atuais têm hoje. Tipo, vou dizer um negócio bem, bem engraçado. Você faz um convite para... Vamos ter uma reunião da mocidade espírita. Aí a galera não sabe nem o que é mocidade, porque eles não são mais nem da época da juventude espírita. Eles já estão assim, no outro nível, aí você chama de reunião de mocidade. Aí eles fazem, o que é isso? Porque era mocidade na época de quem era jovem naquela época, ali anos 40, mocidade. E a gente fala isso não é para criticar, é só para dizer da necessidade da gente adequar. E quando você conversa com qualquer professor, diz criança, você trabalha com pedagogia infantil, você vai perceber o seguinte, olha, eu montava minha aula para crianças e eu usava aquela aula mudando os conceitos, porque a ciência ia mudando o conhecimento, mas ela passava ali 10, 15 anos de boa. Hoje em dia, eu ensino uma criança de 2 anos, aí... Quando o irmão dele chega, quando aquele meu aluno de 2 anos está com 4, já está com outra professora, e chega o irmão dele de 2, não tem mais nada a ver a forma como ele enxerga o mundo de como aquele irmão que tinha 2 anos atrás. A mudança mental é de um processo de aceleramento muito grande. E a comunicação, ela então tem também, digamos assim, que acompanhar esse processo de mudança, não somente tecnológico, mas de chegar à comunicação, e com um grande objetivo, porque não é um objetivo apenas de informar. A comunicação social espírita não é uma empresa informando suas ações. Não é uma empresa dizendo nós planejamos isso, nós cumprimos isso, nós entregamos isso, não. Comunicação social espírita é uma outra forma de chegar dentro, como o André falou, de chegar dentro das pessoas, de chegar dentro dos corações e fazer esse convite para as pessoas acessarem o Cristo interno delas conhecerem isso. Então, o que a gente pensa? De que modo
nós podemos, levando em consideração isso que a gente está discutindo aqui, e lembrando assim que todo mundo que está nos discutindo tem vários níveis de compreensão, então a gente tem que tentar imaginar o que uma pessoa agora que está lavando a roupa em casa e que nunca fez nem universidade, ela vai compreender do que a gente está falando, que é a primeira... aquilo que me moveu durante muito tempo, quando eu comecei a fazer, um depoimento pessoal assim, faça isso, cite tantas obras a cada palestra e tal. E eu fiz no começo, mas eu não sentia ressonância nas pessoas. Porque eu dizia, pô, eu estou me sentindo defendendo a minha tese de mestrado, citando não sei quantos teóricos, não sei quantas questões, e eu preciso comunicar às pessoas diretamente aos corações. Então, como cada vez mais, sem perder profundidade, não se trata aqui de não dar a importância que o estudo tem e como tem, não se trata aqui de não dar a importância que tem trazer os referenciais dos conhecimentos que a gente está trazendo aqui, está trazendo e é importante ter, e todo mundo aqui sabe se comunicar de forma que todo mundo se faça entender. Estou falando aqui muito mais do movimento espírita, como nós podemos nos comunicar, porque, por exemplo, há uma discussão de que nós nos tornamos um movimento de classe média, pelo fato do movimento... Aí a gente começa a se desculpar. Não, é porque o movimento espírita é de um nível cultural muito grande, então eu não acho que isso tenha sentido, né? Onde foi que a gente se perdeu para não ter chegado às pessoas mais simples? Porque muitas vezes a gente sente em várias instituições que elas chegam como assistidas, mas não como frequentadoras. Então, o que nós devemos fazer para chegar a essas pessoas? Como é que nós podemos... claro, isso não é responsabilidade só da comunicação social espírita, gente. Eu não estou querendo botar o peso todinho no que a comunicação social espírita faz. Isso é um trabalho do movimento espírita como um todo. Mas aí pensando assim, qual a contribuição que a comunicação social espírita pode dar para que a gente chegue nos lugares que as pessoas também têm dor, têm angústias, carências materiais e intelectuais, mas que a gente chegue também não somente para chamar para assistir, dar um sopão e como o Raul Teixeira diz assim, é como chantagem falar do evangelho, isso assim que é até injusto, a pessoa lá morrendo de fome, você... Não. Né? Você dá alimento e depois quem quiser escutar, que escuta, quem não quiser vai para casa. Como chegar? Como chegar mais perto? Como chegar perto das pessoas mais simples? Como por exemplo, que a gente estava comentando antes, como trazer de volta os jovens para a casa espírita, que continuam sendo espírita, mas que não estão frequentando, né? Como a gente criar uma comunicação que seja mais parecida com esse novo tempo e sempre entender que fazer isso nunca custa de distorcer os valores e princípios que norteiam essa doutrina luminosa. Não é nunca assim, tipo, vamos deixar ela pop e aí nesse processo vamos perder a essência. Não, nunca. Mas é possível, mantendo toda a compreensão essencial extremamente bem construída, bem urdida e de poder transformador, mas ao mesmo tempo levar aos corações em todas as áreas. O que a gente chamaria hoje em dia, se pegar que eu estava lendo vários artigos ontem a respeito disso, eles chamam isso de comunicação 360. Empresas, instituições religiosas, de um modo geral, como se comunicar para todos, em todos os níveis e todos os graus. É mais ou menos essa a provocação, que eu sei que não estou dizendo que vocês têm que dar resposta não, tá, gente? É só para a gente pensar isso junto. Ninguém aqui está obrigado a falamos isso. Não, a gente está aqui construindo esse negócio. Eu gostaria de comentar, Rossandro, e isso é uma visão minha, tá? Eu não sei se a Cris e o André também pensam assim, mas por que o Espiritismo não consegue chegar nessa classe menos privilegiada intelectualmente? Exatamente porque nós tratamos como assistidos. Quando a pessoa chega à casa espírita em busca de uma cesta básica, ou porque ela está com fome e ela quer receber a sopa, a impressão que tem é que nós a recebemos com um sentimento de sermos superiores, sabe? Nós somos espíritas, nós temos o conhecimento, nós estamos aqui para te ajudar. Se nós começássemos a olhar aquele que chega ali em busca do alimento material, entendendo que muito mais importante do que o alimento material é o espiritismo que a gente tem para dar para ele, que é justamente o conhecimento do espiritismo que vai fazer com que ele compreenda o porquê dele estar vivendo aquela situação na vida dele e dar, inclusive, ferramentas para que ele possa lutar para sair daquele lugar, ou compreender melhor a justiça divina. Ao invés disso, nós enxergamos que apenas dar o alimento é importante. E eu, às vezes, fico me questionando quando eu percebo instituições espíritas que prestam serviços valorosos de assistência social, mas onde dizem o seguinte: não, nós não podemos falar de espiritismo,
porque as pessoas que vêm aqui para receber a cesta, elas são evangélicas, elas são católicas, e nós temos que respeitar. Então, eu não entendo o que nós estamos fazendo. Porque É equivocada a essa cesta visão. básica, Concordo. o governo pode dar, qualquer pessoa pode dar. O que nós temos de melhor para dar para essa pessoa é o É espiritismo. doutrina. É Exatamente. doutrina. E não é com visão proselitista. A pessoa pode continuar sendo evangélica, ela pode continuar sendo católica, não é? Mas nós precisamos entender que o que nós temos de mais precioso para dar para as pessoas é o conhecimento espírita. Então, essa relação mesmo, né, de assistido e aquele que assiste, eu penso que impõe essa barreira, sabe? E nem sempre nós conseguimos chegar ao coração daquela pessoa, porque nós não nos Ivana, colocamos no nível de igualdade. eu vou me permitir, até para a gente enriquecer o debate, eu quero me colocar numa posição diferente disso. Por quê? O maior expoente do espiritismo do Brasil chama-se Francisco Cândido Xavier. Era um homem pobre, era um homem iletrado, e era um homem que, se a gente fosse olhar as condições naturais dele, fazia parte de uma classe que não era sequer da classe média. Então, eu entendo que nós estamos enfrentando um problema que ele não é apenas um problema de classificação social, mas nós estamos enfrentando um problema que é verdadeiro. O espiritismo não pretende salvar ninguém. O espiritismo não pretende te dizer assim, Rossandro, venha para cá e eu garanto que você vai estar tranquilo. A doutrina espírita, ela propõe um grande incômodo. Ela diz assim, Rossandro, você está disposto a conhecer a dura realidade da sua própria natureza e a necessidade de você transformar o seu próprio indivíduo a benefício da sua felicidade? Imagine o seguinte, que eu estou chegando hoje dizendo assim, pessoal, eu queria fazer um convite para vocês. Vamos correr 100 quilômetros a partir de agora? E a gente vai dizer o seguinte, não é melhor a gente ficar aqui sentado conversando mais um pouquinho, não? A doutrina espírita, nós precisamos reconhecer isso. Ela é um incômodo. Ela é um incômodo como foi o cristianismo com Jesus. Agora, nós, enquanto adeptos desse conceito, aí eu entendo o que Rossandro está dizendo, que assim, nós criamos com um movimento social chamado espírita, uma estrutura de acomodação, porque é sempre mais fácil nós fazermos movimentos externos do que fazermos movimentos internos. E quando eu faço movimento externo, aí é muito bom transformar o outro em objeto e ele passa a ser a minha escada de salvação. Então eu dou a cesta para ele, eu atendo o problema dele, eu resolvo a dificuldade dele, quando na verdade eu preciso me voltar para mim. E o grande discurso que a comunicação social espírita tem tentado construir agora é dizer o seguinte, olha, o espiritismo é uma lanterna para você entrar na caverna de você mesmo. Não é para você enfrentar as coisas do mundo, porque as coisas do mundo você vai enfrentar sem o espiritismo. A realidade se impõe. Se você compreende o espiritismo, você vai enfrentar as suas coisas interiores. Mas se você é espírita ou não, você está exposto ao Covid. Se você é espírita ou não, você está disposto à doença. Se você é espírita ou não, você está exposto à obsessão. Então, me parece que a dificuldade que nós estamos tendo do ponto de vista de comunicação é que nós também optamos por uma comunicação superficial, uma comunicação que não está interessada na verdade, está interessada na acomodação. Cris, quer falar, Cris, para poder fazer uma costurazinha aqui? Tá mudo, Cris, teu microfone. Mutou de novo. Agora? Agora, não é Agora porque foi. o celular está pequenininho aqui. Tá. Mas, então, meus amigos, só comentando um pouquinho, porque as três visões foram fantásticas. Quando o Rossandro fala que nós temos essa tendência, né, no nosso passado histórico, de reproduzir o igrejismo, e aqui eu não estou falando da Igreja Católica em si, mas de todo o conteúdo e todo o procedimento, inclusive, de dominação de um período de Idade Média, né, onde você tinha práticas horríveis em nome da fé.
E a gente traz isso conosco, né? Esse atavismo da reprodução desse período histórico que muitos de nós, onde muitos de nós fomos protagonistas. E a gente acaba reproduzindo, né? Se a gente não está alerta para isso, a gente só faz essa transmutação, né? A igreja vira centro espírita, o padre é o presidente da instituição, enfim, e aí por aí vai. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a nossa tendência, às vezes, principalmente nesse trabalho do atendimento fraterno, do atendimento espiritual, da recepção da reunião pública, a reproduzir também um pouco do que a gente achava, do que a gente via na Igreja Católica, à época, do Livro de Ouro. Né? E aí eu já estou denunciando a minha idade. Eu já cheguei a ver Livro de Ouro no Centro Espírita. Sabe? Você assina lá o quanto você está dando. Quer dizer, uma postura totalmente distorcida. Mas no tocante a esse atingimento dos corações, né, pegando um gancho com o que o André falou, a função evangelizadora da comunicação social espírita, ela tem que chegar, ela tem que ser exitosa. E falar ao coração, às vezes, independe de palavras. Então, não é uma questão de linguagem. Eu acho que nós precisamos tomar conta da nossa linguagem. A gente tem que entender o contexto, inclusive histórico, também, que a codificação surgiu. Ela surgiu na cidade de Paris, no século das luzes, né? Num meio intelectual, acadêmico, muito sofisticado, né? Selecionadíssimo. Então, nesse contexto, a doutrina espírita surge nesse caldo social de uma Paris do século XIX. Né? Então, eu acho que não se trata de reduzir a profundidade da doutrina, como você também falou, Rossandro, não é essa a nossa proposta, mas talvez fazermos, enquanto comunicadores, e temos condições técnicas para isso, fazermos uma adaptação da nossa linguagem, sem sombra de dúvidas, questionarmos as nossas formas de abordagem, sem personalismo, sem arrogância, sem nos acharmos melhores do que ninguém, sem sombra de dúvidas também, o nosso comportamento enquanto divulgadores e comunicadores, porque nós não somos propagandistas, e tem uma diferença, somos divulgadores, né? Na entrega desse conteúdo, né? Qual é a postura que a gente está elencando para nós mesmos na entrega desse conteúdo? E, assim, eu acho que a verdadeira comunicação, eu tenho certeza, que a verdadeira comunicação, ela às vezes até prescinde de palavras. Um ato, uma imagem, uma ação, ela pode ser muito mais rica do que uma palestra de 1 hora de duração, sabe? Então, eu acho que a gente precisa nos revisitarmos e nos reavaliarmos enquanto comunicação social espírita. Eu quando vejo todo mundo falando, né, eu sempre consigo ver todo aquilo que é colocado muito mais como... que palavra eu utilizaria aqui? Muito mais como algo que se soma do que se exclui. Então, assim, eu vejo que o que Ivana, que André, que você falou, são coisas que se somam, não se excluem. Por exemplo, eu estava aqui digitando as ideias, as highlights, como as ideias principais que vocês estavam colocando. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a ideia de exclusão, né? Eu já vi casas espíritas, e quando eu digo isso que eu já vi, não estou dizendo, estou criticando, não. Foi as soluções que eles acharam melhor naquele momento, mas que a gente pode revisitar. Por exemplo, eles sentiram que, por mais que o evangelizador tentasse olhar para as crianças do mesmo modo, isso são coisas que eu vi pessoalmente, certo? Elas não conseguiam tratar, por exemplo, toda vez que você coloca um rótulo em mim, me colocando como alguém que não faz parte, você já me tornou excluído, você já me excluiu. Isso por si só já é uma exclusão. Aí quando a pessoa vai falar, o perispírito tem... Aí começa a falar de uma área da doutrina que também merece estudo, mas que não é aquilo que você tem que falar numa reunião pública, né? Ou então vou falar da biografia de fulano de tal. Tá lá aquela mãe com o filho usando crack, o marido batendo nela e o cara falando da vida e obra de fulano de tal. Então, às vezes, também, claro, a gente tem... Acho que não sei se tem alguém, não sei se a Sandra Borba aqui diz, que nossa maior virtude é nosso maior defeito, que é a democracia que esse movimento tem. Nós não temos uma hierarquia papal,
e aí cada centro se constrói de um jeito e tal, mas ao mesmo tempo a gente não tem uma certa, não é padronização no mau sentido, assim, de que tem que ter uma forma, mas é padronização como o mínimo que se deveria ter para poder fazer uma palestra espírita, o mínimo que se deveria ter, por exemplo, para fazer atendimento fraterno, o mínimo que se deveria ter para... E eu sei que as federativas, elas se desdobram para oferecer essas competências, essas habilidades, e a gente também tem a questão de que tem centros que são chamados de adesos, outros que não são chamados de adesos, e aí essa é outra questão da comunicação, olha como é complexo, mas é legal a gente pensar, porque às vezes você vê o movimento espírita, algumas pessoas do movimento, a gente tem que comunicar com as outras religiões, vamos para rodas ecumênicas, vamos chamar para aqui freira, como a irmã Eira, vamos chamar pastor, não sei o que, vamos. Mas é engraçado, você chama alguém de uma outra religião, mas não chama alguém do próprio movimento espírita porque dá um passo diferente. Aí você fica, tô sem entender isso aqui, quer dizer, eu posso me comunicar com pessoas que nem acreditam em reencarnação, mas com pessoas que acreditam em reencarnação, mas porque usam a luz vermelha e não azul, eu não posso me comunicar. Então, é óbvio, o que eu estou falando aqui é o humano, o nosso divisionismo pessoal, aquele mergulho para dentro, né, que você fala assim, esse incômodo. É mais fácil mudar a forma, é mais fácil você ficar movendo as formas, e sempre a fuga, né? Então, é muito mais fácil você criar inimigos, né? O nós contra eles, que vai tanto na política como nas instituições religiosas, do que ao próximo como a si mesmo. Que esse mergulho, esse cômodo não está sendo dado. Agora, claro, eu vejo mais ou menos assim, como se fosse níveis, entende? No nível lá em cima, do final do nosso grande objetivo, é todo mundo mergulhar dentro de si. Passando pelo espiritismo existem pessoas que estão fora e não existem pessoas dentro. Então, é inadmissível, à luz da doutrina espírita, que qualquer dificuldade em entender nada de aprendizado da vida é justamente porque a gente, nos nossos discursos, isso numa coisa tão grande, a gente realizar tanto o nosso aprendizado dizendo o seguinte: o único lugar onde eu posso fazer o bem está no centro espírita. E aí eu quero ir para o centro espírita para atender a vizinha que está carente, e eu não atendo meu filho que está dentro da casa, que não vai para o centro espírita e que está muito mais carente do que a mamãezinha, que está carente de carinho, está carente de afeto. É o meu irmão que está precisando de R$10 para passar o pão, mas eu dou 100 para o centro espírita e não para atendimento meu irmão porque ele bebe, porque ele fuma, porque ele tem uma dificuldade dali. Então, ou a doutrina espírita ela se transforma dentro de integridade, e isso é a essência da palavra comunicação. O objetivo da comunicação não pode ser fazer discursos. O objetivo da comunicação precisa ser sensibilizar os indivíduos para que realizem a essência da sua vida agora. Então, se você vai lavar uma roupa, faça isso da melhor maneira possível, com todo cuidado. Se você vai fazer o café da manhã, faça isso com todo cuidado. E isso é o que melhor você pode fazer pela doutrina espírita. Não espere para ir ao centro para ter uma atitude boa. Porque aí, Rossandro, a grande dificuldade da comunicação é que a gente para ir comunicar. Estou entrando na live com o Rossandro, peraí que eu vou vestir a roupa de... E quando eu termino essa live, eu não continuo comunicando a mensagem evangélica para o meu irmão, para minha mãe, para o meu pai, para as pessoas que estão comigo. Então, não haverá mudança no comportamento do movimento espírita, não haverá mudança no espírito. Quer dizer que eu só atendo as pessoas que forem no centro espírita. Se eu cruzo com uma pessoa dentro do trabalho, fora do ambiente espírita, e ela tem uma vida feliz, mantém uma vida saudável, as pessoas vão me perguntar, eu vou dizer assim, espiritismo. Ontem, numa live, pessoal, vocês estavam comigo, né? Eu acabei no arrobo da fala falando o seguinte: não quero ser uma fake news. E eu efetivamente não quero ser fake news. Porque enquanto comunicadora, eu quero só ser a news, não a fake. Então eu acho que é exatamente isso. Isso é a boa nova, Cris. Aí a gente tá caindo pro velho lugar, né? Assim,
esse mundo novo, um mundo de regeneração, em que a transparência, a comunicação, ela está ganhando mais importância porque tudo está ficando diferente. E, obviamente, nesse momento, há um empoderamento de todos. Então, todo mundo está se para dizer e tem coisa para dizer. E está tudo misturado e a gente está aqui garimpando, digamos assim, a doutrina tá também se comunicando em meio a esse mundo em que tem de tudo. Daí, né? Então, assim, a gente está falando que aí é coerência. A melhor forma de você divulgar um produto, que seria você mesmo, ou aquilo que você abraçou como causa espiritual, mais uma coisa que a gente descobre muito rapidamente quando a gente entra no campo da fé, e espírito da história é inconveniente, porque quando a gente entra de história, não pensa como o povo foi ruim, a gente pensa como eu fui ruim, a gente não se desloca. Estudar a história pra gente é diferente, né? A gente nunca lê aquele livro, vê uma cena da Idade Média, olhando como a humanidade foi ruim, pai. Meu Deus, como eu fui uma peste. Bem engraçado, a gente se coloca lá dentro. Mas é assim, como conhecimento espiritual não se traduz em transformação moral. E embora a gente saiba sim que o conhecimento é o processo inicial para startar ou para iniciar esse processo de transformação, muita gente estaciona no conhecimento, aprimora e aprofunda a forma dos cursos, mas por dentro a infância da alma se revela ali passando, sabe, por comportamentos. A gente está falando então aqui que a comunicação ela tem que mostrar uma coerência, e essa comunicação ela é pessoas, porque a comunicação espírita não é uma instituição, é um monte de gente que está se comunicando. Então essas próprias pessoas, ou o cara que a pessoa, a mulher que a palestrante palestra, fazendo um chamamento de, sabe quando a gente lê lá em Missionários da Luz, estão lá no centro espírita, e aí os espíritos pegando um que comeu demais, outro que não sei o que, e chega lá, e assim, muito rápido, como se fosse no piloto automático da vida, que a gente tem muito isso, aí faz assim, e os mentores fazem, se esses mensagens que eles psicográficos que recebem são primeiro e sobretudo e depois para os outros. Então, o que eu estou comunicando é uma coisa que apenas eu estou comunicando, ou ela sai de uma experiência minha? E por isso que quando o André fala assim, por que Chico foi esse grande comunicador e o mau comunicador? Porque ele estava muito naquela vibe que Cristiano está falando muito aí, né? Francisco de Assis dizia, evangelizar sempre, quando precisar, a palavras. Ou seja, a pessoa, tanto que foi interessante, né? Desencarnou, fizeram comentários e eles conseguiam atacar, dizer assim, discordo do que ele pensa, mas não há como negar todos. Como Jesus fez quando ele vai para a Samaritana, que ninguém queria estar perto, quando ele chama Zaqueu, que todo mundo queria excluir, quando ele conta aquela pragmática história cheia de simbolismo como todas, do bom samaritano que não incluiu quem estava caído, mas os que conheciam a lei, tanto como o que ia para o templo fazer as orações, né? Todos excluíram, e aquele que talvez até o excluído, talvez por isso empaticamente já sentiu o apagamento do mundo judeu, que era o samaritano, entendeu que era ser excluído, ele sim moveu-se de compaixão. Então, olha só, mas a compaixão menos bibliotecas, né? Mais prática, né? mais assim, uma página bem vivida, mais importante do que uma biblioteca de teoria. Então, acho que essa é a grande cerne da ação que vocês estão colocando aí. Como eu estou sendo mediador aqui, estou fazendo espiritual, eu estou trazendo para cá. Vai lá, Ivana. Então, eu estava pensando nisso que você falou, Rossandra, anteriormente, da questão do uso da linguagem adequada, né? Quando nós estamos participando de um evento espírita, a gente sempre, como palestrante, nós analisamos estará ali nos acompanhando para que a gente possa utilizar uma linguagem que seja adequada ao tipo de público. Mas agora, vamos pensar nisso na internet. Qual que é o nosso público? Quem que está nos assistindo? As pessoas espíritas são pessoas que já estudaram, têm conhecimento ou não? São pessoas que estão olhando para a gente aqui, ouvindo o que nós estamos dizendo. E percebo mais do que nunca a importância de nós nos colocarmos nesse lugar. Outro que está chegando agora, que ainda não tem um conhecimento. A nossa fala precisa ser muito simples, precisa ser muito direta.
clara. Como você mesmo disse, não quer dizer que com isso vai ser tudo, não. Mas não é momento de nós ficarmos preocupados. Isso, às vezes, eu te confesso que me incomoda um pouco, sabe? Alguns companheiros muito em ficar citando qual é a nome do livro dos Espíritos, qual é a página do livro de André Luiz, o capítulo do livro tal. Na verdade, gente, o momento é de que brilhe a mensagem. Não. Então, nós precisamos ser realmente simples, nós precisamos das pessoas, não ao intelecto. Nós precisamos chegar primeiro no coração, porque hoje a maioria das pessoas precisam do afago no coração. E depois que esse afago chega, naturalmente a pessoa vai para conhecer mais. E nós estamos trazendo esse conhecimento, mesmo que com uma linguagem muito simples. Eu vejo que isso é tão importante, e você sempre comentou isso, né? Você é um palestrante que toca o coração das pessoas. A sua fala é nesse sentido, no sentido de realmente trazer no seu bojo a amorosidade, o carinho, faz toda a diferença. Então, eu penso que mais do que nós, comunicadores, precisamos estar com o coração nos lábios. Sabe o que eu fiz uma vez, Ivana? Eu acho que a maior contribuição que a gente pode dar à humanidade é sermos nós mesmos. Que a gente seja a gente mesmo. E quando a gente é a gente mesmo, não significa dizer que o outro é errado. Já veio no pendrive, aí eu comecei a marcar os tempos de citações. Então, obra tal, tradução de fulano, questão número tal, né, que em francês é assim, mas que no português é assim, tal. Aí quando eu somei, eu percebi que em termos de citações, de dizer a obra, do meio do qual, tal, dos 45 minutos eu tinha conseguido. E aí eu olhei para mim e disse assim, durante 15 minutos eu não consolei ninguém. Eu não fui um instrumento de consolação. Durante 15 minutos eu vomitei cultura para impressionar pessoas que estavam dizendo para mim. E olha, toda vez que eu digo isso, não quer dizer que não tem um momento num grupo de estudo, num aprofundamento, num congresso especial, por exemplo, um congresso que um médicos espíritas, congresso de juristas, que aí você vai, digamos assim, nicho, né? E aí lá você vai apresentar pesquisas, ali é aquele ambiente, mas pública, e eu considero um congresso espírita, hoje eu considero uma grande reunião pública. Porque muita gente que não vai para casa espírita vai para congresso, inclusive, como a Ivana disse assim, vê na internet. Então, quando você calcula a quantidade de citações e você percebe que você estava mais informando do que consolando, também não estou isso está errado. Apenas na minha cabeça, quando eu olhei para mim, eu fico assim imaginando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou que Braulio Bessa, não sei se vocês sabem, inclusive já levei ele para alguns congressos, inclusive, e a pessoa chegou para mim e disse, aquele poema de Natal foi o poema mais vivo de você, meu irmão. Você por que ele tem tanta gente escutando ele e pouca gente escutando ele? Porque o mundo é cruel? Ou porque quando ele faz poesia, ele Dona Maria, que está lavando a roupa e nunca foi para uma escola. Ele não está preocupado em impressionar a Academia de Letras. Então, quando você fizer poesia para que Dona Maria entenda, e seu João, que entendendo Dona Maria e seu João como símbolo de pessoas que não porque tiveram acesso à escola, a uma escolarização mais profunda. Quando você tocar o coração dessas pessoas, você está comunicando poesia. Então, eu penso nesse sentido também, né? A comunicação, assim, quando eu toco as pessoas, quando eu toco... E aí a gente vai aproveitar agora, André, Cristiana e Ivana também, falar de uma coisa que eu acho muito importante, que é isso em outros programas aqui, mas eu queria abordar com vocês, pelo que vocês ocupam, pela penetração que vocês têm, certo? Pelo privilégio, porque a gente sabe que lugar no movimento espírita não é privilégio de trabalho, mas tem gente que acha que é, mas eu sei que é o caso de vocês, porque eu os conheço, né? Então, o que acontece? Uma das formas de comunicação que atinge o coração com a velocidade de uma palestra de 1 hora é a arte. A arte espírita ainda não recebeu um lugar que ela merece. A gente sabe como o movimento espírita é muito maior do que parece.
e como ele é muito mais produtivo do que a gente imagina. Você chega numa cidade, aí tem um grupo de arte que já lançou CD e ninguém no Brasil conhece, e a minha sensação é que o único grupo espírita assim, que é conhecido no país inteiro é Tim Vanessa. Aonde eu vou, todo mundo conhece Tim Vanessa. Tirando Tim. Aí você tem um pouquinho o Gun, mas não é como Tim Vanessa. Você tem a do Rio dela aqui, que é cantora lírica, que é maravilhosa. A Natasha. Ainda, entendeu? Então, assim, mas eu aqui em Campina Grande tem grupos que CDs, DVDs, Marco Lima, que é a apresentação espírita da Paraíba, o grupo Acorde, tem anos de composições, André Sapo, que é aqui do Rio Grande do Norte, belíssimo. Você chega no Rio Grande do Sul, ninguém nunca ouviu falar, né? E aí, quando você tem, por exemplo, a arte num congresso, é na hora que todo mundo levanta para ir tomar café. Aí bota o grupo de arte. E aí você olha assim, bom, imaginando do ponto de vista não de comparativo, como se fosse assim, as empresas concorrentes estão fazendo melhor, porque nós não temos a visão de que nossos irmãos evangélicos católicos são concorrentes. Eles podem até ter, mas nós não vemos assim, né? Nós vemos como colaboradores do grande trabalho da evangelização do Cristo. Como eles já entenderam a importância da arte. E como a arte, por exemplo, é a linguagem que mantém o jovem dentro do movimento religioso, e como a gente não está fazendo isso. Entende? Então é assim, como é que nós poderíamos mostrar para os congressos, para o movimento espírita, que a arte tem que ter um lugar muito importante e que é uma das formas de comunicar aos corações. Uma música, você pega aquela... quando eu conheci Tim e Vanessa, eu comprei o DVD aqui em João Pessoa, mas eu achava que era uma dupla de sertanejo espírita. Tim e Vanessa, eu achava que era... E aí, como eu não sou muito afeito ao sertanejo, eu não escutei. Mas um dia eu estava aqui no interior da Paraíba, tinha vindo de uma palestra espírita em Cajazeiras, estava no meio da BR para cá, e chega um momento que não pegava rádio nenhum. Aí eu disse, não tá pegando rádio nenhuma. Aí tinha lá o CD Tim e Vanessa. Eu disse, eu vou ouvir essa dupla sertaneja aqui. Quando começou aqueles acordes, aquela Vanessa cantando, aquela poesia de Glado. Cara, eu chorei tanto no caminho, foi uma coisa catártica para mim, entendeu? E eu pensei assim, meu Deus, essa música Pedro falou da angústia desse homem como eu nunca escutei em nenhuma palestra até hoje. Olha que eu já escutei palestras fantásticas sobre a negação do Pedro. Mas essa música falou para mim de um modo que é incrível. Se eu escutar essa música, ou então... todas elas, assim. E aí você vê o poder da arte, que é uma forma de comunicar tão bonita, né? Então, como é que a gente pode fazer para que as pessoas percebam a arte, o valor que ela tem e dar o espaço que ela precisa ter, né? Não ser assim, no intervalo todo mundo levantou, aí agora o grupo tal vai cantar. É incrível, chega a dar um constrangimento. Fica assim umas 10 almas com pena, com caridade, porque se sente tão mal também que fica lá louco para ir no banheiro fazer um xixizinho no intervalo, mas não vou ficar, os meninos vão cantar sozinho aqui, eu vou ficar. Eu me sinto tão constrangido, né, com aquilo ali. Como é que a gente faz isso? Pra gente, vamos, é importante isso aqui. Isso aqui é comunicação também. Rossandro, deixa eu refletir um pouquinho sobre essa estrutura de movimento espírita e por que a gente tem dificuldade com isso, que assim, normalmente nós vemos o centro espírita como uma estrutura tríplice. Ele é um hospital, e hospital é para atender doente, e hospital tem médico, enfermeiro e doente. O centro espírita, ele é uma escola, e o centro espírita é um templo. Agora, a oficina de trabalho é um mundo. Então, enquanto a gente não entender que nós estamos... Por que motivo André Siqueira vai no centro espírita? Se eu estou indo no centro espírita para atender o Rossandro, eu estou indo para o lugar errado. Se eu vou para o centro espírita para curar a minha doença da alma, para esclarecer a minha ignorância espiritual e para me aproximar da espiritualidade, eu estou indo para o lugar certo. Porque na hora de trabalhar, eu trabalho no centro espírita como eu trabalho no mundo. Então, é essa a noção que precisamos ter para que a gente possa compreender que a arte espírita não é para os espíritas. Então, veja que no momento em que eu digo assim, onde é que a gente faz arte espírita? A gente faz arte espírita para o Congresso Espírita? Acabamos de fazer uma divisão. Qual é a grande sacada que a gente passa a ter quando você olha, por exemplo, a obra de Tim e Vanessa e outras obras que aparecem nesse cenário? Elas fazem arte, e elas não fazem arte para espírito.
Elas preparam um conteúdo de impacto emocional, de impacto estético, de mensagem transformadora, que as pessoas leem e não sabem o que acontece. Eu lembro de um episódio acontecido aqui com o livro Jesus no Lar. Esse livro, uma colega deu de presente a uma amiga que era evangélica e que gostava muito da literatura sobre Jesus, das histórias disso. E a companheira pegou o livro, ela era muito cuidadosa, ela recebeu o livro de presente, abriu e encapou o livro. E ela usava Jesus no Lar para a evangelização de crianças numa igreja protestante. Quando E ele o pessoal da igreja ficou encantado com o livro. E o pastor ficou tão encantado com as histórias que começava a ouvir, que pediu o livro. E descuidadoso, molhou a capa e teve que desencapar. E quando desencapou, estava lá, pelo espírito Neio Lúcio. Aí tomou um susto. E aí ficou numa situação constrangedora, porque o livro, há mais de um ano, estava sendo referenciado como um livro maravilhoso de evangelização e agora era dos espíritos. Então, eu entendo que a primeira coisa que a gente precisa mudar na nossa forma de lidar com as coisas é nós precisamos parar de fazer discurso para os espíritas. Allan Kardec trouxe o movimento espírita como sendo um patrimônio da humanidade, uma ciência que tem por objeto o espírito, a sua origem, a sua natureza e as suas relações com o mundo corporal. Amigão, então, quando a arte... Eu queria dizer um negócio... Pai, termina. Só para concluir. Sim. Quando a arte, ela usar o conteúdo espírita, ela montar-se no estética para isso, para apresentar-se para o mundo, isso muda. Agora, quem primeiro tem que mudar é quem pensa sobre isso. E, portanto, somos nós. Somos nós que precisamos mudar essa nossa postura. Eu entendo, eu percebo sempre quando o André fala, como ele vê o movimento espírita num século à frente. Porque para hoje, André, eu penso o seguinte: como é que eu vou levar a arte espírita para fora se ela não foi aceita dentro ainda? Entende? Aí é uma coisa mais objetiva. Se os meus não me, no bom sentido, me compram, como é que os outros vão me escutar? Se os meus não me escutam para poder eu me sentir estimulado, se os meus não veem minha peça, até para poder me financiar, porque a arte tem custo. Fazer um CD, gravar uma coisa tem custo. Se as pessoas não me escutam, não me dão lugar de escuta, sabe o que pode acontecer com as pessoas? Elas se desestimulam. Quem mais consome música evangélica? São os evangélicos. Aí o que acontece com a música evangélica hoje? É tocada em FM. Depois de muitos anos, os evangélicos consumindo a própria música, qualificando, dando espaço, dando lugar. Hoje você está lá tocando, lá vem não sei o quê, música americana, Michael Jackson, aí entra música gospel. Mas sabe por quê? Porque eles afirmaram primeiro. É uma arte e nós damos lugar a ela aqui. Entende? Então, assim, para chegar a esse nível que você quer, que eu concordo com você está certíssimo. É para fora, mas antes de chegar lá fora, tem que chegar dentro. Nós somos também um movimento social. E precisamos dar a esses jovens um lugar. Eu lembro que uma vez chegou para mim e disse assim: a arte espírita é uma forma de obsediar os jovens. Aí eu fiz assim. Aí eu fiz assim, pedi prece, eu orei a Jesus, disse, meu Deus, porque eles ficam vaidosos. Eu digo, homem, pensa comigo. É melhor um adolescente vaidoso cantando Jesus no centro espírita, e a gente, como já passou por isso, vai trabalhando ali, o eco, todo mundo vai fazendo, do que você, não tem espaço para você aqui agora, aí ele vai lá para fora cantar o El Chan, meu amigo. Então, assim, olha porque a pessoa tá naquele momento de querer mostrar a linguagem. Então, nesse sentido, entendeu? Não é discordando de você, não. Concordo plenamente que quando você... que a gente agora já sabe que André acabou de dar uma dica, porque aquelas pessoas que abandonam o livro de espíritas no lugar para as pessoas pegarem, encapem. E se puder, inclusive, rasura lá essa parte, porque quando o nego desencapar, ainda não vai saber de quem é. E já vai estar consumindo há muito tempo, né? Então, assim, mas é isso, a gente precisa... por exemplo, vou dar um exemplo mais, aspas, mundano. O espírita, graças a Deus, não tem essa visão de mundano e com clubinho de salto, a gente não tem. Mas, assim, nos anos 80, Cris, quando eu ligava um FM, eu escutava 7 músicas internacionais para escutar uma nacional. Então, na minha adolescência, quem marcou foi A-ha, né?
Agora ele disse a idade. Exatamente. Eu sou da época de Barrados no Baile domingo. Nem sério da minha época, era todo domingo, tinha que esperar a semana inteira para ver Barrados no Baile de novo. Não era assim, mais um, a madrugada toda na Netflix, não. Tem que esperar, tem que, né? Então, e aí o que é que aconteceu? Porque a música internacional era mais valorizada do que a música nacional. Aí começamos a construir um mercado fonográfico nacional. Começamos a consumir cultura brasileira, de todas as qualidades. Mas nossa, porque a gente também escutava coisa lá de fora, todas as qualidades, só que muita gente nem entendia, né? Então você tá ali, aí começa a se... Aí hoje o mercado fonográfico brasileiro é impactante no mundo, né? Você vê, por exemplo, as lives dos cantores sertanejos aqui foram a coisa mais vista na internet do planeta. Mas quem primeiro consumiu isso? O povo brasileiro. Aí eu estou fazendo essa referência. Então, a arte espírita, ela vai ter essa relevância fora, levando a comunicação sem rótulo, André, até porque a doutrina é de base ecumênica, então nós temos, inclusive, isso como essência, para a gente não vai ter dificuldade. Realmente a gente quer comunicar um Cristo sem clubinho, um Cristo para todos, que é um patrimônio da humanidade. Essa é da nossa essência. Qualquer música espírita você vai escutar, aí o que é que acontece? Mas eu preciso dar vazão. Então, quando você não dá vazão, o que é que acontece? Tem música espírita que não é uma música, é uma palestra. Aí, às vezes eu vou para um canto e ninguém canta. Por quê? Porque ninguém conhece. Porque a música é como se fosse um faroeste caboclo. Sabe? Ela é enorme. Não tem aquela coisa tipo assim, 2 estrofes, um refrão. Que é a regra dos Beatles, qualquer grande música de sucesso. De vez em quando é que aparece um Hotel Califórnia. De vez em quando aparece um faroeste caboclo, que é uma música de 12 minutos. Ou então Terra, de Caetano Veloso, que é uma música de 8 minutos. De vez em quando você tem uma música, mensagem que marca, mas a maior parte das músicas de sucesso, 2 estrofes, um refrão, e comunica. Como a gente não tem esse espaço de deixar a arte acontecer, aprimorar, criar um festival, aquela coisa, eles acontecem à parte, eles estão se organizando, já estão se organizando, criando festivais, mas eu digo assim, por que nós não podemos participar mais, abrir mais espaço, porque a gente vai digamos, amadurecer a arte espírita, e aí quando a gente consumir, aí o mundo consome. Entende, meu irmão? Nesse sentido que eu estou querendo falar. Deixa eu colocar uma palavrinha. Eu queria só colocar uma palavra nesse diálogo. Sim. Preconceito. Eu não quero dizer não, mas aí tu tá dizendo, né? Tá bom. Vamos bater o ombro de novo? Vamos bater o ombro de novo. Vamos bater o ombro de novo. O que acontece? Eu tenho uma história pitoresca para acontecer, foi uma vivência minha, aqui no Rio de Janeiro, que chegou a me estimular um extremo de fala, o seguinte, eu, enquanto diretora da área de comunicação, e a arte, né, espírita está organizacionalmente vinculada sob o guarda-chuva da direção da comunicação social espírita. Então, eu comecei a receber uma enxurrada de reclamações, porque o CERJ, né, tinha autorizado a logo, quer dizer, eu tinha autorizado a logo, num cartaz que fazia a publicidade de um grupo que toca samba, o ritmo samba com música, com conteúdo espírita. E assim, o movimento espírita ficou, alguns, né, muito estarrecidos com essa perspectiva do ritmo samba falar de doutrina espírita. E aí foi muito interessante, porque, graças a Deus, dentro do meu ramo atual, eu sou jornalista, mas atuo também como dentro do nicho do turismo. E por ter estudado muito a história do Rio de Janeiro, na zona portuária do Rio de Janeiro morou uma grande figura no início do século XX, chamada Tia Ciata, que vem a ser a grande dama, né, do samba. Graças a ela existem as escolas de samba, e tem uma história muito bonita da Tia Ciata com Venceslau Braz, que era o presidente da época, e ele tinha uma ferida enorme na perna, horrorosa, e ninguém conseguia curar essa ferida, do presidente da República. E a Tia Ciata, além de ser uma grande liderança feminina, negra, residente da zona portuária do Rio de Janeiro, ela era realmente uma liderança, uma mulher forte, que recebia na sua casa intelectuais da época, músicos, artistas, pessoas à frente do seu tempo, para fazerem reuniões sociais e para tocarem música. E o samba, naquela época, estava emergindo, fruto desses encontros sociais, na casa da Tia Ciata. E aí, Venceslau Braz foi avisado que ela tinha grandes poderes, e eu estou colocando entre aspas, mediúnicos, né? Ela era uma mãe de santo, e se propôs a ajudá-lo.
Resultado da história, o presidente da República foi curado daquela lesão que ele tinha na perna, e aí ele pergunta para ela, Seata, o que eu posso fazer em agradecimento a você? Ela falou assim, olha, eu tenho 2 pedidos para te fazer. Eu preciso que você autorize a continuidade das reuniões sociais na minha casa e possa ajudar o meu marido que está desempregado. Eu venho da Bahia, vendo doces na rua, cocadas, enfim, então não tenho como me sustentar. Aí ele falou assim, olha, o primeiro pedido eu não vou conseguir te atender, porque eu sou presidente da República, eu não posso ir contra a ordem instituída. Mas o que eu posso fazer é dar um emprego para o seu marido. Então eu vou colocar ele como chefe de polícia, e toda vez que houver batida policial na sua casa para impedir as reuniões musicais, você vai ser avisada pelo telefone. Daí surge a primeira música no ritmo samba, pelo telefone, o título é exatamente esse, pouca gente sabe o bastidor dessa história. E, meus amigos, vocês sabem quem foi o principal entusiasta que aprovou e que apoiou e que financiou a gravação dessa música? Nada mais, nada menos que Frederico Figner. Então, quando eu contei essa historinha, irmão Jacó, então quando eu contei essa historinha para os elitizados dirigentes espíritas do estado do Rio de Janeiro, nossa, Frederico Figner apoiou o samba, aí acabou a história. A logo do CERJ no cartaz do samba passou a não ter mais problema, entende? Então, por isso que eu digo, é muito preconceito. Muito mas você fez uma coisa, Cris, que eu acho que é fundamental, e eu digo isso também para acalmar os jovens e aos grupos que querem assim mostrar para que vieram. Assim. Nunca nós vamos nos colocar pela força, pelo grito, ocupar um espaço e dizer para que viemos. Você simplesmente entendeu, você foi lá, argumentou, mostrou, e as pessoas aceitaram. Se você fosse, não, porque tem que financiar, isso é preconceito. Não, você identificou, não julgou os irmãos porque estavam errados só naquele ponto, mas tem um outro ponto luminoso que a gente também tem que fazer, aprender a fazer isso quando vai conversar com os nossos irmãos no movimento espírita. Mas olha, tá errando aqui, tá errando aqui, mas olha como tá acertando aqui. Então eu vou conversar com esse ponto aqui, com muito carinho, por todo esse trabalho que essa pessoa faz tão lindo no resto, e aí a pessoa vai me escutar, porque aí eu vou argumentar, eu vou mostrar. A gente pode, né, realmente... Isso é comunicação também, né? Quer dizer, assim, eu me comuniquei de forma singela, mas, irmão, deixa eu contar uma historinha para você aqui. Olha que legal, olha que massa aqui. Aí a pessoa, eu não sabia, eu pensava que só podia ser Bossa Nova espírita, que legal, né? Então, assim, saímos da classe média, saímos da zona sul do Rio, vamos para a zona portuária pregar Jesus, né? Então, assim, o preconceito que é, na verdade, assim, no sentido etimológico, uma preconcepção do mundo que não é baseada na informação concreta, que quando você trouxe, o preconceito, quando você esclarece, a não ser que a pessoa seja enrijecida, você argumenta, ela continua lá. Mas não é a maior parte das pessoas. As pessoas realmente, quando você vai lá e mostra e argumenta, elas dão um espaço a isso, a gente vai passando por essa transformação. E então agora estamos aí oficialmente vendo gente que a SEG apoiou esse grupo, federativas de todo o país e do mundo, vejam a arte, a importância que ela tem, como a gente pode se comunicar, e de várias formas a gente pode levar o evangelho para as pessoas através da arte. Rossandro, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, a gente vai encontrar uma coisa que eu acho que é muito importante para nós refletirmos enquanto movimento espírita. O incômodo de Pedro, quando ele pergunta a Jesus sobre as bodas de Caná. Porque ele diz assim, Senhor, nas tuas primeiras manifestações, tu transformasse a água em vinho. E aquilo não ia contribuir para a embriaguez e para a gula? Veja que essa é uma pergunta que nos incomoda ainda hoje. Sim, e a resposta de Jesus, ela é uma resposta desconcertante. Porque Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? O vinho de Caná poderá se transformar no vinagre de fel, mas foi a forma como eu quis iniciar a aliança com Deus, que começa com alegria. Pode ser que no futuro ele se transforme no fel do Calvário, como aconteceu. Mas
essa é a maneira de nós olharmos o problema da arte, reconhecendo que a arte é um espaço de subjetividade. O Rossandro gosta de um tipo de arte, eu gosto de outro tipo de arte. Então, o grande problema que nós precisamos evitar é a uniformização do pensamento artístico, para que a gente possa, de novo, classificar. Esta arte é boa porque eu gosto e esta arte é ruim porque Rossandro gosta. Eu preciso compreender que eu preciso incentivar o espírito criativo. Então, dentro da casa espírita, qual é a grande dificuldade que nós vemos em relação à arte? É as pessoas quererem fazer arte sem esforço. Então, eu não quero estudar música e quero fazer música. Eu não quero estudar teatro e quero fazer teatro. Eu não quero estudar literatura, mas quero fazer literatura. E aí nós entramos num espaço que é, de novo, um discurso do mais fácil. A gente observa, vou citar, o que fez do grupo Acorde um grupo notável para o Nordeste inteiro? A qualidade musical de um Marcos Lima, professor de música. O que faz? E eu digo isso porque sou irmão do Alexandre Siqueira, que o movimento espírita tem aprendido a reconhecer nos últimos tempos, mas Alexandre é um professor de música que tem mestrado dentro da área. Nunca precisou trazer esses conteúdos, mas na hora que senta para fazer uma composição, se a música tem 5 minutos, eu sou testemunho disso. É 1 ano preparando. É 1 ano lapidando, vendo, isso aqui está inadequado, isso aqui não funciona. Por que a gente tem grandezas como o material de Tim e de Vanessa? É porque há um esforço de aprendizado para a tradução daquilo de maneira adequada. E eu não estou dizendo com isso que a gente deve... não, vamos elitizar. Não é um processo de elitização. Mas se a gente quer fazer a arte, deve-se começar conhecendo a arte. E acredito que isso passa por uma dificuldade no movimento espírita, que é em que espaços nós estamos fazendo isso. Se a gente esqueceu a arte e o espiritismo de Leon Denis, se a gente esqueceu os conceitos de fundamentação de arte, se a gente não ouviu Allan Kardec olhando Mozart, compondo as estruturas. Então, talvez esteja faltando a contribuição do espiritismo na arte. Esteja faltando nós pararmos para incentivar isso do ponto de vista de apreciação. Em que momento a gente para na casa espírita para apreciar a arte? Porque ninguém começa a fazer arte se não sabe apreciá-la. Então, me parece que, de novo, o processo comunicativo ele encontra um equívoco quando a gente quer fazer da arte ou de qualquer outro instrumento um processo para o outro. E nós não... Ora, em que momento eu transformo a arte no alimento da minha... Eu! Por quê? Porque aí eu vou compreender de que maneira as mensagens se transformam no dia a dia. No meu período de juventude, que não faz tanto tempo assim, né? Quando eu frequentava a mocidade espírita... Faz pouco tempo. Uma das coisas que eu me recordo ainda hoje, as músicas que apareciam nos encontros de jovens e que transformavam a minha vida. A mensagem de Tim Vanessa de Pedro, eu não consigo ainda hoje. Às vezes eu peço, olha, pelo amor de Deus, não canta a música de Pedro antes de eu falar, porque eu não consigo. Eu vou passar 5 minutos tendo que me recompor, porque emocionalmente aquilo me transforma, aquilo me transporta. Eu vivencio de novo as perspectivas que são trazidas pela música. E esse é o papel da arte. Mas nós precisamos incentivar a apreciação disso. Então, como é que a gente vai começar a incentivar a música dentro da casa espírita? Vamos começar a ouvir a música. Eu lembro, como Evangelizando de Sandra Borba,
de uma das aulas mais extraordinárias que eu assisti de Sandra sobre a prece, foi analisando a música de Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. 1970. Imagina, dentro André, da casa espírita, a gente ouvindo, apreciando e trabalhando com isso. André, lá vai eu agora ser o cabo que puxa para baixo. Vê só. Concordo completamente com você. Não concordo em gênero número igual, mas veja só. Eu fui aluno de PIBIC. PIBIC era o Programa de Iniciação Científica da Universidade, você sabe disso. Tive 2 PIBICs e o que é o PIBIC? É um ensaio para aprender a pesquisar, não é isso? Então, porque eu fiz PIBIC, eu consegui, antes de terminar o curso, passar no mestrado. Assim, faltavam 6 meses, eu fiz a prova e entrei, como o mestrado só começava no ano seguinte, eu consegui aproveitar. Então, o que acontece? A chegar a Tim Vanessa, eu preciso ser ouvido antes, quando eu estou tocando um violãozinho ruim no centro. Né? Então, eu preciso dar espaço no começo. As pessoas precisam... E aí a pessoa vai, olha, você quer fazer um curso de violão? A gente pode chamar alguém aqui, porque tem gente que tem, por exemplo, tem musicista no movimento espírita. Mas em algum momento você vai assim, fulano, você daria aula para os jovens aqui de violão? Porque a arte não tem espaço, então quando ela frequenta a reunião, tem lá pessoas fantásticas e que elas estão sendo subutilizadas porque não tem espaço para essa arte rudimentar, mas que ela é essencial para que finalmente se chegue, se tenha um Marco Lima da vida, um Tim Vanessa, a letra de Gladson. Então, certamente que as primeiras letras de Gladson, igual o livro de Chico Queima, vamos começar de novo, né? Quem não passou por isso? Então, do mesmo jeito que a gente tem pessoas que dão uma palestra extremamente assim, com muita vontade, mas ainda com pouca capacidade de comunicação, de oratória mínima, mas a gente deixa falar para você ir criando um caldo cultural e depois dali você ir extraindo as pessoas que vão se destacando até você ter os oradores que o movimento espírita gosta. Mesma coisa é com a arte. Eu tenho que começar com aquele jovem tocando aquele 3 acordezinhos, sabe? Aí você vai, vamos melhorando, vamos tocar mais, vamos fazer assim, toca na reunião, não sei o que lá, porque aí se ele não se sente estimulado no começo, isso você observa assim, é igual você começar a fazer letras, aí o professor faz uma redação, passa um trabalho, comente sobre a inveja, aí você vai comentar sobre a inveja, faz seu artigo, aí o professor Shakespeare não disse isso, aí a pessoa fala, oi, miserável, como é que tu quer me comparar com Shakespeare? Eu estou aqui com 17 anos, entrei no curso de letras agora, deixa eu fazer do meu ponto de vista agora, que é que eu estou por dentro. Aí você vai me mostrando Shakespeare, como é que ele trabalhou o conceito de inveja com Hamlet, tal, aquela coisa, entende? Aquela vacilação psicológica, ambivalência psicológica ali. Então, eu preciso, sim, essa arte de qualidade, que realmente a gente não pode querer que essa arte espírita saia do movimento sem a qualidade que ela precisa lá fora. A música gospel saiu das igrejas evangélicas pelo extremo refinamento que ela foi alcançando em termos de qualidade. Mas, para isso, as igrejas dão espaço, eu digo que já foi, dão espaço, é importante e central, porque eles entendem a importância da comunicação do evangelho através da música, eles sabem disso. Os jovens têm espaço, eles cantam, eles são aprimorados, eles fazem curso, eles são até mandados para fora do Brasil para fazer curso de oratória, de orquestração e tudo. Então, assim, se eu não der espaço para o começo das primeiras jornadas, eu nunca vou ter essa arte de qualidade, entende, André? Mas eu entendo perfeitamente você. Não pode também querer assim, eu quero ser tão conhecido como Tim Vanessa sem ter a qualidade de Tim Vanessa. Eu quero ser tão conhecido como Marco Lima. O grupo Acorda, a maior parte dos participantes são do mundo da música. Mas existe um monte de gente do mundo da música que não está cantando no centro espírita porque não tem espaço. E isso é uma provocação que a gente está fazendo aqui, né? A gente não está dando resposta, a gente está lançando as provocações para a gente discutir. Mas a gente já está aqui, porque papo bom é assim, o cara fica aí, a gente almoçaria aqui, né? Mas a 1h43, 11h43, aliás, estamos aqui a 11h43, e eu passaria aqui horas com vocês conversando, porque é realmente, de coração, muitíssimo agradável e enriquecedor e provocativo no bom sentido. Conversar com pessoas inteligentes deixa você mais inteligente. Isso é ótimo, adoro, né? Gosto muito disso. Mas eu queria, até porque a gente sabe que tem as horas aí correndo, que vocês fizessem um apanhado final, cada um de vocês, para a gente agradecer e encerrar. E aí, como vocês falaram, a gente falou de arte, eu vou pegar uma música do Grupo Acorde para cantar para o final, tá? Para a gente
encerrar essa música. Eu vou pegar minha pastinha lá enquanto vocês vão encerrando aí. Eu vou tirar para ficar ouvindo vocês. Aí, que eu vou pegar minha pastinha, que eu toco pouco, mas toco. Comece aí, Cris. Microfone mudo, Cris. Opa, eu não estou me acertando com esse meu celular aqui. Resumindo, comunicação é falar ao coração. Se nós não transformarmos a informação em processo formativo, não teremos a introjeção da mensagem. Então, é falar ao coração, e o comunicador social espírita ter realmente noção da sua responsabilidade, porque ele deve praticar a comunicação com o mesmo potencial da doutrina que ele busca traduzir. Então, o compromisso é enorme e que Deus nos ajude. É isso. Damas primeiro, né, André? Ok. Eu quero só lembrar que, na verdade, o papel de sermos comunicadores, ele é de todos nós. Não somente daqueles voluntários das instituições espíritas que se colocam lá na tarefa do departamento ou da área de comunicação social espírita. O dever de levar a mensagem do espiritismo é de todos os espíritas. Então, é preciso que nós estejamos unidos neste propósito, para fazermos o melhor que nós pudermos, porque nós temos a melhor mensagem, o melhor conteúdo. Nós precisamos realmente ter amor e carinho para levar para as pessoas. Muito bom. Comunicar, Ivânia, comunicar é viver. E para viver, a gente se torna a boa nova, como a Cris tinha comentado com a gente. Então, a essência da comunicação são os atos que nós entregamos ao mundo. São atos reais, são atos de fala, são peças artísticas, são discursos que são sempre exitosos quando o nosso coração vai junto, quando o nosso eu se apresenta naquele contexto. Então, a melhor forma de comunicar-se é ser coerente e viver. E com o movimento espírita, nós podemos, individualmente, como espíritas, viver essa mensagem e oferecer a grande comunicação. Mas mais importante do que isso, nós estamos vivendo um momento em que a colaboração é a essência da vida. Então nós precisamos aprender a estarmos juntos, a construirmos juntos, a vivermos isso juntos, a conversarmos, a discutirmos, a divergirmos juntos e permanecermos juntos. Esse é o desafio da comunicação no momento. O desafio de procurar a verdade, mas de vivê-la. O desafio de retirar os filigranas da ilusão e trazer para o nosso dia a dia o útil, o belo e o bom. Apaixonei. Estou doido para ouvir Rossandro cantar. Ô, meu amigo, você vai ter que depois orar muito. Eu ouvi você na última live do domingo passado, já estou sabendo, viu? Ô, meu amigo. Vocês conhecem o Grupo Acorde, claro que o André conhece, mas assim, Marco Lima, inclusive, ele compôs muito e música agora no isolamento, viu, gente? Muita música massa, ele mandou para mim. Vai lançar um trabalho todinho, sabe? Inclusive porque o maestro do Grupo Acorde, que estava morando fora, está aqui na Paraíba, Ricardo Melo, que estava morando em Curitiba, que é a música que eu vou cantar agora, que é Tempo de Regeneração, que a gente está justamente nas antessalas desse processo, e essa música... Já arrepiei antes, viu, Rosana? Arrepiou. É Tempo de Regeneração do Grupo Acorde, com Ricardo Melo, e essa música é assim, você imagina aqui na AME, na Associação Municipal do Espiritismo, tipo, domingo à tarde, aí vinha Marco Lima com o Ricardo, só os dois, eles vinham de carro e tal, chegava aqui, na época não era duplicado, viu, Campinas de João Pessoa, era uma viagem meio estressante, eles vinham, cantavam, participavam da reunião e voltavam para João Pessoa. Então, assim, eu era, sabe aquela pessoa, Marco cantando e eu, assim, babando, né?
E tem uma música que ele da Prece de Smile, que ele musicou, que eu vou ver se eu aprendo a tocar, porque é muito bonita. Mas essa é mais simplesinha, os acordezinhos. Aqui não é uma bossa nova, sabe? Dá para eu tocar. Eu lembro de Tim Maia. Agora. Então será agora. Ah, você conhece, muito bem, meu amigo. Ah, estamos em casa. Mas é uma música muito linda, gente. Mesmo. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, então será a hora da regeneração. Aí repete. Mas você vê, música linda, né? E assim, muita gente não conhece o movimento espírita, tem muita coisa boa. Eu acho que já tem, para tudo que a gente ainda pode construir, sabe, André? Já tem muita coisa boa que a gente precisa divulgar, né? Que a gente precisa fazer o país inteiro conhecer. Mas eu queria só dizer assim, gente, da minha alegria que foi passar essa manhã virtualmente com vocês. É virtual fisicamente, mas emocionalmente é de coração, né? Assim, a gente está irmanados, a nossa possibilidade de discutir com muita leveza, muita tranquilidade, discordar e depois perceber que estava tudo concordando, a gente perceber que está todo mundo com essa vontade imensa de comunicar mais belamente, mais intensamente essa doutrina com todo o potencial que ela tem, porque sabe o que é a grande questão que fica para mim é assim, se tem uma doutrina pronta para capitanear o processo regenerativo e responder às angústias humanas, é essa que nós abraçamos. E as angústias humanas estão aumentando numa escala muito gigante. E aqui fala agora um psicólogo que sabe e entende o que está acontecendo dentro das casas nesse momento, enquanto as pessoas estão isoladas. Muita dor, muita angústia, muito desespero. E nós podemos atender, consolar, explicar, acalmar os corações, mostrar que tem um propósito, que tem um pai amoroso que está por trás disso, que tem um princípio pedagógico transcendente coletivo, né? Que não é uma punição, que não é um castigo, que não é uma condenação, mas é um acolhimento e um chamamento para nossas almas. E a gente tem que gritar sobre isso, a gente tem que falar, a gente tem que cantar, a gente tem que fazer com que isso chegue aos corações, mantendo a serenidade, mantendo a profundidade, a grandeza que essa doutrina tem, porque ela é sempre muito, 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 muito maior, né? De vez em quando alguém chega para mim e diz assim, eu gosto tanto de você, pena que você é espírita. Eu disse, pô, mas é o único melhor lado que você não gosta? Pô, se você soubesse que se tem uma das coisas boas na minha vida que eu consegui nessa vida, é justamente essa. Você está deixando de aproveitar o melhor ladinho que eu tenho nessa vida, é justamente esse. Então, mas eu fico feliz que as pessoas possam, de todo modo, mesmo assim, dizendo que lamenta, né? Muita gente está vendo, muitas pessoas, Ivana, de outras religiões, assistem essas lives, muitas. Termina assim, meu WhatsApp é muita gente, e eu acho muito legal, né? Que a gente possa estar chegando aos corações. Cris, prazer te conhecer. Quero brevemente tomar um cafezinho contigo aí no Rio para tu me contar mais essas histórias aí, essa cultura carioca riquíssima, esses bastidores maravilhosos, né? Quem entende turismo assim, enriquecedor. André, tu sabe que eu te amo, né, cara? Cheio nesse pescoço maravilhoso aí, nessa cabeça iluminada, essa careca cheia de conhecimento. Se os nossos corações juntos cintilarem. Cintilarem, com certeza, estão cintilando. Vamos sair agora, você está alimentada agora, né, de manhã, gente. Ivana, beijo no coração, essa que não desiste nunca de servir, não importa onde ela esteja, ela simplesmente não acha que pode ficar como telespectadora, ela é uma ativa trabalhadora, continua iluminando teu coração. Dá um beijo aí no meu amigo, que tenha um domingo maravilhoso. A todos que estão nos assistindo, mais uma vez eu queria agradecer, gente, me permitam, antes de terminar aqui, aos nossos parceiros, que eu tô aqui, cheguei, Palmer,
nossos parceiros, que a TV7, que abraçou comigo essa causa todo domingo de manhã e que a gente vai continuar, que está no Facebook, no Insta, no YouTube, a Federação Espírita Paraibana, a minha casa do coração aqui do meu estado, a Web Rádio Fraternidade, nossos amigos Divina e Rubens, a Web Rádio Amigo Espiritual lá de São Borja, no Rio Grande do Sul, a Rede Amigo Espírita do Zé, Espiritismo.net, a nossa Casa Mater virtual também, a FEB TV, que sempre está aí nos honrando também, transmitindo essa mensagem. E a você que em algum momento da sua vida vai acessar essa live à noite, como quem de repente abre uma página de Emmanuel, de Pão Nosso, buscando uma consolação, que nosso diálogo franco, simples, sem pretensão de dar resposta, nem de ser a palmatória do mundo, nem de querer ser a panaceia das ações, como participantes de um movimento transformador, que também possa tocar teu coração, que também possa chegar de algum modo a teu coração, e que você se sinta também estimulada a conosco responder, construir e levar essa doutrina tão consoladora a muitos mais corações. Um beijo a todos, um bom domingo a todos. A gente se encontra domingo que vem. Estaremos aqui com... Já estou aprendendo, viu, Ivana, fazer os programas agora. Já estou aprendendo. No próximo domingo, estaremos com os digitais influências espíritas, que como são muitos, vão entrar revezadamente na live. Vai ser comigo e com meu amigo Jaime. Eles vão entrar de 2 em 2 para conversando com a gente, com a forma da gente aumentar e expor cada vez mais o trabalho que eles têm feito. E no outro domingo nós anunciaremos com a Jussara e outras pessoas que estarão conosco aqui também, esperando vocês. Domingo que vem, esperando vocês nesse nosso programa. Beijo no coração. Beijo. Beijo, pessoal.